começa a entender de outras formas, né? Ele sempre me falou: algo que é meu, algo que é seu e algo que é do todo. Então, cada um tem sua percepção da vida, cada um tem a sua responsabilidade, sua, não vou falar de culpa, né? O que você deve fazer e, e se responsabilizar por isso, né? Então, papai sempre me ensinou muito e eu pude ver, assim, o- nos momentos finais ali de papai, como é que ele estava bem, espiritualmente, né? Então, isso foi o que sempre me deixou mais tranquilo com o papai, saber que ele estava muito leve, que ele aceitava e que ele entendia. E eu sinto saudade dos gritos que o papai dava quando ia comemorar um jogo de vôlei, quando ele ficava fazendo palhaçada pro Augusto, né? E uma curiosidade é que o papai sempre quis ter uma netinha, né? E minha esposa acabou, a gente não, a gente engravidou duas vezes antes da Catarina, né? Só que não vingou. E quando a Catarina veio, eu brincava que era a mão de papai, né? Querendo uma menina e que nasceu na hora que tinha que ser. Queria que tivesse nascido com olho azul igual dele, mas não deu. Mas ia dar mais trabalho. Mas eu acho que ele deve ter ficado muito feliz de ver a netinha, né? Então, queria que ele pudesse ter conhecido, mas fica o fruto também de um sentimento muito bonito, que eu pude sentir muito meu pai como pai, sendo o avô que ele foi, né? Meu pai foi um avô fantástico, assim, para os netos, né? Então, é isso. É, eu achei muito legal que esse vídeo que o André colocou, né, da conversa com a morte, né, que tem muito a ver com os últimos dias dele mesmo, assim. Quem pôde estar presente nesse momento viu como ele era querido, né, como que os amigos estavam juntos, os familiares estavam juntos, os netos estavam juntos. Eu acho que a última semana de vida do meu pai provavelmente foi uma das melhores, porque tudo que ele a vida inteira construiu estava ali com ele. E eu acho que a coisa mais importante que fica é o legado, né? Eu acho que o legado é a coisa que nós seres humanos temos para deixar no mundo, né? Que é o que a gente passou para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que tiveram a oportunidade de estar com a gente. Eu acho que tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui e não puderam estar aqui por diversas razões, né? Fuso horário, entre outros. Eu acho que ele deixou um impacto muito positivo na vida de muita gente. E a gente agora, como filhos e netos, né? Agora são dois filhos e quatro netos, tá bom, né? Muita gente já. E a gente tem como um dos nossos papéis é passar para frente, assim, todas as coisas boas e também a lembrança de como os últimos dias dele foram, apesar de toda a situação, né, de uma doença já bem avançada, em que a cada dia a gente sentia a diferença de um dia para o outro e a gente, não só ele pôde se despedir da vida, como a gente pôde também se despedir dele da melhor maneira possível, cuidar dele, estar junto com ele. Então, acho que foi muito simbólico, assim, esse vídeo com o que aconteceu, né, nos últimos dias dele. E eu e minha irmã, a gente pôde estar muito junto dele, vários amigos também que estão aqui. E eu acho que no final da vida ele olhou e viu que tudo valeu a pena, que tudo terminou como deveria ter terminado. E eu acho que esse momento também é mais uma prova disso, né? De tantas pessoas que têm tanto carinho por ele. É isso, obrigado aí. Queria agradecer muito ao André, eu acho que desde daquele sábado fatídico lá que eu e meu irmão estava meio perdido, e o André ajudou muita gente a ficar calmo, saber o que fazer. Então, aquele dia, acho que o André foi um suporte muito importante para a gente. Queria agradecer de coração. Eu acho que em nome do meu irmão também. E esse momento também está sendo para fechar com chave de ouro esse carinho que você teve pela nossa família e por todo mundo que está aqui. Obrigado. Só fazer um comentário rápido. Papai sempre falou, em tom de brincadeira, né, que se as pessoas não chorassem
no funeral dele, ele ia puxar o pé de todo mundo, então teve muito choro. Então ele ficou, ele ficou bem tranquilo, eu acho que com isso também. Verdade. Eu queria perguntar para Ângela, irmã do querido Paulo. É, eu tô aqui com a carta homenagem que você fez, que eu posso ler se você desejar. Posso ler, então? Então eu vou ler aqui, são palavras da Ângela, tá, gente? Palavras muito bonitas. Homenagem Paulo Castelar Perim. Honra a todos que puderam conviver com meu amado e estimado irmão Paulo Castelar. Em um tempo que se foi, alegria de ter sido cuidada e amada, além de irmão na postura de pai, educando com paciência, risadas nas danças de sábado à noite, o qual na performance caímos no chão, mas estávamos felizes, como fomos amados. Foram trocas espetaculares e profundas, dessas que tatuamos na alma para sempre. Legado inestimável de entender que entre nós não há diferença, sendo contra qualquer tipo de discriminação. Ah, meu amor, eu descreveria muitas faces de sorriso, acalento, cuidado, acompanhamento em todo o tempo, longe ou perto. Certa feita, certa feita você me liga de Portugal e me diz a melhor frase que escutei na minha vida. Tenho orgulho de você. Hoje em mim, apesar do vazio que nunca será ocupado, você mora e morará sempre nas lembranças ternas e doces do tempo que estivemos juntos em vida. Agora é vida eterna, aquela em que algum dia nos veremos e continuaremos a viver coisas lindas e importantes em mim. Te amo infinito, irmão, pai, amor da minha vida. Paulo Castelar Perim. Lindas palavras, Ângelo, obrigado. Se desejar falar ainda alguma coisa, fica à vontade, tá, Ângelo? Ok. É, bom, Ciro, Saed, não sei se querem falar mais alguma coisa, talvez Gabi, Fernanda. É, Gabi não consegue, não. é muita emoção. Eu para Peraí, ser peraí. sincero, tô me segurando aqui também. Queria só falar uma coisa, assim, um agradecimento também a todos os amigos que estão aqui. Como na carta de Tia Ângela está falando de sem falar, a infância deles não foi uma infância fácil, né? Foi uma infância de muita distância dos pais, de muitos momentos que eles tinham que se virar, né? O pouco que eu sei dessa história, Tia Luísa também está aqui, sabe como é que foi. E eu acho que meu pai encontrou nos amigos muito da oportunidade de preencher esse vazio da infância dele, de coisas que ele do amor talvez que ele devia ter recebido mais e não sobrou para ele muita coisa. E eu acho que todo mundo que está aqui, e os amigos dele, agradeço de coração, porque foram a família dele também. Em diversos momentos, foi o que salvou a vida dele foram os amigos. Então, eu agradeço de coração a todos que estão aqui. Obrigado, Saed. A Luísa gostaria também de falar? E não sei, o Cyrus, aquele momento que você pediu 1 minuto, a Gabi vai querer falar alguma coisa? Não, não, não. Ela perguntou, já acabou, porque ela tá cuidando aqui da Catarina. Sem problemas. Bom, então se vocês
permitirem, se vocês já desejarem devolver a palavra, então agora a gente passaria o vídeo de homenagem, que aí teria os depoimentos dos amigos. Então, se vocês permitirem, a gente pode dar sequência. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui novamente o vídeo. Esse é um pouco mais longo, tá? É aproximadamente 30 minutos. Mas os amigos que desejarem ainda falar, fiquem tranquilos que no momento a gente vai ter um espacinho. Tudo bem? Então, Ciro, se você diz que se segura um pouco com o vídeo, então aguenta o coração aí, viu? Vamos lá. Isto é fé. Caminhar onde não há nenhum caminho. Respirar onde não existe ar. Ver onde não há luz. Isso é fé. Clamar no silêncio da noite. E apesar de não ouvir o eco, crer. E crer. E outra vez crer. Isso é fé. Segurar cascalhos na mão e vê-los como joias, apanhar gravetos no chão e neles ver florestas, sorrir com olhos cheios de lágrimas. Isto é fé. Dizer, eu creio em Deus, onde outros o negam, eu escuto, onde nada haja para ouvir. Isto é fé. E aquele amor violento ardendo no coração, aquele amor selvagem a gritar: estás oculto, mas aí estás. Escondes tua face e umedeces tua língua, e ainda assim te vejo e te escuto. Amor, aterras-me no chão mais árido e hostil, e ainda assim eu me levanto e te amo. Amor, isto é fé. Boa noite, pessoal. Sou a Gabriela, nora do Paulo. Vou falar de um momento do Paulo e foi um dos primeiros momentos que a gente teve junto mesmo, que era Dia dos Namorados, e eu e Ciro morávamos à distância e o Paulo me chamou para jantar. Foi um convite bem diferente, né? Sair para jantar com o sogro no Dia dos Namorados, e foi um convite incrível, assim, que marcou, e eu não consigo até hoje, assim, esquecer de como é que foi sair para jantar com ele. E o Paulo tá sempre muito presente nas nossas vidas, assim, na minha vida, né? Lá em casa a gente tá sempre falando nele, o Augusto tá sempre lembrando dele, assim, acho que você entendeu até hoje o que aconteceu. E eu queria muito que ele estivesse aqui para conhecer a Catarina e viver dias ainda mais incríveis, assim, conhecendo e desenvolvendo com o Guto e com a Catarina. Então ele faz muita falta pra gente e vai fazer pra sempre. Sim. Ei, gente, bom dia. A gente veio aqui para falar do Paulo, que é uma pessoa que a gente amou demais, ama ainda. A gente está muito emocionado de fazer esse vídeo e a gente está na casa dele. Então a gente está fazendo esse vídeo com um propósito muito, muito bonito. Que vocês saibam que Paulo deixou na gente um amor infinito. Ele era uma pessoa especial, que a gente ama de coração e a gente morre de saudade. Eu sou a Cris, amiga dele, a Rose, amiga dele também, e vizinha. Fala, Rose. A vizinha como ele falava, a vizinha preferida. Aí eu falava para ele, seu sem vergonha, só tem eu de vizinha. E Paulo foi tudo na minha vida, tudo. Sempre me fazendo feliz, nas horas que eu mais precisava. Então Paulo faz muita falta. E o amor que a gente continua tendo por ele, né? Dia 18 agora seria o aniversário dele, né? Esse ano. Não tem parabéns, mas vai ter uma bela oração no dia do aniversário. Beijo, gente. Boa tarde. Juliana falando. Lidiane. A gente vem falar um pouco do nosso grande amigo. Não temos como falar muito, senão a gente não aguenta. Falar da falta que ele nos faz,
falar da importância dele na nossa vida. A gente, se começar a falar, não termina nunca. Só participar dessa homenagem mesmo, e do lugar que ele tem para nós até hoje. Ele faz falta pra gente em cada encontro, em cada jantar, que ele sempre estava presente. O tempo todo a gente lembra dele, na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. E o presente foi ter ele na nossa vida, na minha vida inteira. Na vida de todas nós, assim. É um presente, a gente só tem a agradecer. Agradeço por cada momento, né, que a gente passou com ele, que eu passei com ele, que tive a oportunidade de aprender com ele, desde a faculdade, mas também como pessoa, como grande homem que ele foi. Agradecer pela vida dele, pelo tempo que Deus permitiu que ele estivesse com a gente, ensinando, dedicando tanto amor pra gente. Então, é isso, saudade e muito carinho para ele, onde ele estiver agora. Eu sempre tentei dizer isso para ele, assim, ele sempre foi puro amor, né, assim, sempre nos transmitiu isso, sempre nos fez sentir isso, o amor que ele tinha por nós, né? Então Paulo fazia tudo com muita paixão, né? Então isso que ele nos deixa é o que temos guardado aqui, assim, com muito carinho. Te amo, meu amigo, para sempre. Oi, meu nome é Luísa. Eu estou com muita saudade do vovô Paulo. Ele é meu padrinho. Eu fiquei triste que ele ficou doente no médico. E eu fiquei sentindo muito saudade. Mas ele ficou lá no céu me olhando e viu as coisas boas que eu fiz. Boa noite a todos, eu sou Rosana e fui amiga de Paulo desde os 10 anos de idade. Hoje é uma noite especial de tributo a ele, muito bem merecido, ele sempre fez tributo para todos os amigos, né? Então agora é o momento desse tributo ser em homenagem a ele. Então Paulo foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque ele foi quem me conduziu à Fé Bahá'í. Nós, desde criança, a adolescência, a juventude e a vida adulta também, sempre estivemos juntos. E foi ele que, na nossa adolescência, ele chegou numa turma de amigos e eu estava ali presente. Ele falou que havia conhecido uma religião que era o maior barato. E eu fiquei tão curiosa em saber que religião é essa, que no dia seguinte eu já estava lá na Cadonatuba para conhecer a Fé Bahá'í. E depois de ler alguns livros, de estudar, eu me declarei Bahá'í e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, realmente ter encontrado o Bahá'u'lláh. E eu e Paulo, a gente saía muito para ensino, muito. A gente tinha várias atividades, sempre ele foi uma pessoa muito ativa na fé, né? na nossa juventude, adolescência, sempre estava ali e a gente sempre estava servindo a causa. Até que ele saiu como pioneiro, mas servindo lá. E depois, antes da pandemia, né, um momento mais recente de convivência com ele, nós continuamos saindo aqui no bairro de Taboazeiro. Ainda não tinha nem definido como vizinhança, mas era um bairro que a gente estava visualizando coisas maravilhosas para a fé. Então ali nós começamos a fazer ensino e era o desejo dele de servir ali como pioneiro, mas que com certeza no mundo espiritual ele está ali servindo como pioneiro. Que Bahá'u'lláh o abençoe para sempre. Allahu Akbar, queridos amigos. Que bom estarmos homenageando o Paulo. Eu me tornei amiga dele mais nos últimos anos da vida dele, mas isso foi muito bom. Tá? Foi uma amizade muito gostosa e eu aprendi a conhecê-lo. Uma pessoa ímpar,
carinhosa, amorosa e que realmente serviu muito à fé. Guardo sempre as reuniões que ele fazia, né, para Abdu'l-Bahá. Guardo, sim, também muitas lembranças sobre as reuniões de passamentos. E eu sinto uma saudade dele imensa. Eu até hoje, e nunca mais vou deixar, amo o Paulo, amo muito o Paulo e sinto falta dele. Bom, amigos, é isso que eu quero dizer, tá? Da pessoa do Paulo, do que ele serviu para a fé e do que ele me ensinou. Um abraço a todos. Allahu Akbar. Olá, amigos. É um prazer muito grande, uma satisfação. Estou muito feliz mesmo por estar aqui nesta homenagem ao nosso querido Paulo. Paulo foi uma pessoa muito honrada por todos que o conheceram pessoalmente ou não, porque demonstrou sua dedicação, sua firmeza, coragem, vontade de servir e de estar disposto, criando um programa de tributos para que os familiares dos pioneiros pudessem mostrar um pouquinho do que foi esse plano de pioneirismo dentro da comunidade Bahá'í. Através desses tributos, as famílias puderam resgatar toda a memória do passo a passo dos pais, desde a infância na trajetória de ensino, deixando seus lares, sua família, sua pátria, sua cultura, para levarem ao mundo os ensinamentos de Deus. E com isso foram criando comunidades por onde passaram. O Paulo homenageou essas famílias, trazendo através delas imagens muito fortes, muito reais, próprias, carregadas de emoção, de fé, mostrando por onde passaram, como viveram, quantas dificuldades, sofrimentos, recompensas, e nos fizeram chorar em cada tributo ao vermos essas famílias contando para nós um pouquinho do que foram essas peregrinações. Nós pudemos sentir que também o pioneiro não é só aquele que sai para fazer o pioneirismo, que sai para fazer ensino, mas aqueles que permanecem também, que ficam longe dos seus familiares, que saíram longe dos seus amados, não tendo nem a perspectiva de um dia reencontrá-los. Parece triste, mas o resultado final foi muito importante. Toda essa comunidade que nós temos hoje, graças aos pioneiros que trouxeram para nós as palavras de Bahá'u'lláh. Obrigada, Paulo, por toda essa dedicação, porque você realmente conseguiu entender o que as famílias tinham de necessidade de mostrar esse período de vida delas, esses momentos históricos, toda essa dificuldade, alegria, fé, coragem. E as comunidades que viram, que participaram, vendo os seus tributos, também você conseguiu sentir que elas precisavam receber essa força, energia, essas vitórias, para que a gente conseguisse se conscientizar e trabalhar mais fortemente esse espírito de perseverança, de dedicação, de estarmos juntos, ensinando, trazendo mais união e diversidade, para a gente conseguir transformar esse mundo num mundo melhor. Todo esse trabalho é para isso, para transformarmos o mundo num mundo melhor. Juntos, unidos e buscando toda essa forma de dedicação, né, dos peregrinos, as histórias de vida deles, as dificuldades, facilidades, as descobertas, essa mistura de raças que nós temos hoje,
quantos iranianos, quantos americanos, quantos de outras nacionalidades também vieram. E aqui, nos casamentos, tiveram filhos que se misturaram, trazendo uma humanidade mais gostosa, mais pura, mais bonita de se encontrar. Como flores, né? Flores no único jardim. E, então, eu só vim aqui para dizer isso, Paulo, para você. Foi pouco nosso relacionamento aqui, né, na Terra, porque você morava num local e no outro, e eu realmente fiquei mais perto de você nesse período dos tributos. Foi quando eu te conheci melhor, quando você veio aqui em casa, você passou o dia conosco, você me apresentou o Salomão, e a gente fez amizade, e depois disso a gente conseguiu fazer amizade com o teu grupo de Vitória também, virtual, mas de qualquer maneira, sim, a gente se conheceu um pouco mais. E hoje estamos aqui, Paulo, para te agradecer por todo o seu envolvimento, que não deixou de ser um pioneiro nessa busca de aproximação das pessoas. Obrigada, Paulo. Foi seu aniversário. Por todo esse presente que você trouxe para nós, através dos tributos, você nos ofertou uma joia rara. E nós gostaríamos de oferecer um presente para você também, pelo seu aniversário, por tudo que você fez. Esse é o nosso momento. Foi seu aniversário. E nós deixamos, então, como presente, as nossas orações para que você possa continuar se desenvolvendo espiritualmente no plano de Deus. Obrigada, Paulo, por tudo. Você foi ótimo. Valeu, Paulo, toda essa dedicação. Você era alegre, feliz e nós continuamos sempre. Não é hora de chorar, é hora de agradecer com sorrisos, com alegria e felicidade. Obrigada, Paulo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Simin Eftechari de Andrade. Eu morava em Belo Horizonte, agora atualmente moro em Porto Seguro. Eu fiquei sabendo da continuação do tributo ao querido Paulo, e eu só queria dizer que quando ele começou a fazer e me falou do tributo para meu filho, para meus pais, eu fiquei tão feliz com essa notícia que ele estava fazendo isso. E eu falei com ele: Paulo, como é que você teve essa ideia? Porque eu me lembro quando eu tinha 15 anos, morava em Teherã, Irã, eu ia muito com meus pais para as reuniões de tributo, porque meu pai entoava orações belíssimamente bem, e eu ajudava em servir as pessoas. E isso era muito comum, as pessoas fazendo reuniões grandes mesmo, tributo aos seus entes queridos. Eu não lembro de ter ido para festas de aniversários no Irã, mas muito eu fui para reuniões de tributos. E quando Paulo começou a fazer, falei com ele: Paulo, maravilhoso esse trabalho, não tem nada melhor do que a gente se reunir, orar pela pessoa que faleceu, lembrar das coisas maravilhosas que essa pessoa fez. Então, Paulo, esteja onde você está, nós amamos você, e esse trabalho lindo que você começou agora está sendo continuado pelos seus queridos e nossos queridos amigos. Obrigada pela essa oportunidade. E eu acho que isso tem que ser um exemplo para nossas vidas, onde estamos, onde moramos, fazendo reuniões de tributo aos nossos entes queridos. E eu tenho certeza que é o tipo de reunião que quem você convida vem. Não importa a religião, não importa a ideologia. Então, obrigada, Paulo. Obrigada a Jaqueline, a Sônia, eu não lembro mais o nome das pessoas. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Eu conheci o Paulo ainda na juventude, e quando eu frequentava a sede Bahá'í de Vitória. A nossa convivência foi por pouco tempo, porque ele logo foi para Portugal como pioneiro.
E eu só fui rever o Paulo quando ele retornou para o Brasil, né? E ele estava tratando do câncer. A gente estava participando de um final de semana, né, de estudo, aprofundamento na sede de Vitória, e foi nesse dia que a gente se encontrou novamente, né? E então eu, Beto e Paulo ficamos bastante tempo assim conversando, e depois disso, né, os laços foram estreitando, a gente estava sempre em contato, não presencialmente, mas muitas vezes online. A gente estava participando de um grupo de ajudantes do MCA e a gente sempre se reunia de forma online e a gente estava organizando aqueles firesides online e também depois os tributos. E aí o contato era frequente entre eles, né, para organizar as coisas. Aí quando o Beto ficou doente, e logo depois veio a falecer, o Paulo, já debilitado, ele mesmo assim não mediu esforços e uma semana depois ele organizou uma homenagem para o Beto, onde os amigos, né, e a família participaram. E aí depois ele falou comigo que ele queria fazer um tributo mesmo para o Beto. E a data que ele escolheu foi agosto, porque seria assim a data de completar 1 ano de início dos tributos. E aí ele fez uma homenagem muito bonita, né? Ele organizou tudo e enfim. Quando fez 1 ano do falecimento do Beto, ele disse que queria fazer um outro tributo. E aí eu falei com ele que eu preferia que fosse feito uma coisa assim mais reservada, só com a família aqui em São Gabriel. Porque assim coincidia com o Nauruz, né? Então o Paulo falou assim: eu posso ir aí participar com vocês dessa homenagem? Aí eu falei: claro, Paulo, será um prazer receber você aqui em casa. Eu só disse para ele assim que eu ficava preocupada com o esforço, né, que ele teria que fazer para vir, porque ele estava realmente muito debilitado. Eu falei assim: e o gasto de energia que vai ser para você? Aí ele disse que não, ele não ia gastar as energias. Estar aqui, poder participar, ele disse que seria uma recarga de energia para ele. Aí ele veio com o André, nós organizamos aqui uma homenagem, né, para o Beto, a família toda participou. E aí logo em seguida a gente fez a festa do Nauruz. Ele participou com a gente aqui. E então depois ele retornou para Vitória com o André, foi hospitalizado, que ele não estava bem, né? Então assim, o Paulo, ele realizava esses tributos com muita alegria. E numa dos encontros, né, online que eles faziam, essas reuniões para organizar os tributos e os firesides, ele tinha comentado com o Beto que ele gostaria que o Beto é que fizesse a oração de finados quando ele falecesse. E quando o Beto ficou doente, a gente estava também fazendo reuniões online, né, de oração pela saúde do Beto, e nessa primeira o Beto ainda conseguiu participar. Aí ele falou assim para o Paulo: Paulo, eu acho que você que vai ter que fazer a oração do funeral para mim. O Paulo não tinha condições de vir, né? Eu que fiz. E depois coube ao André fazer a oração de finados para o Paulo quando ele se foi. Paulo deixou muita saudade, né? Deixou muita gente feliz com o trabalho que ele realizou. Ele fez um trabalho excelente e ele está no coração de cada um de nós. Um beijo para o Paulo. É uma honra e emoção participar desse tributo à memória de nosso querido amigo e irmão Paulo Castelar Perim. Conheci Paulo
na minha adolescência, ele era um pouquinho, acho que 2, 3 anos mais velho do que eu, quando ele começou a participar das atividades Bahá'ís e logo se declarou Bahá'í. Então éramos companheiros em muitas e muitas atividades, muitas e muitas reuniões, muitas visitas de ensino no bairro de Fátima e em outros bairros de Vitória e dos arredores. Me lembro de alguns momentos especiais, por exemplo, quando a mão da causa, o Sr. Enoque Olinga e sua esposa e filhos foram martirizados lá em Uganda, e ele tinha estado em Vitória com a comunidade em 1976, logo antes da Conferência Internacional. Então foi um impacto muito forte para todos nós, e Paulo e mais alguns jovens, enfim, tiveram a ideia de fazer um projeto de ensino da fé, visitando todos os municípios do estado do Espírito Santo. Se não me falha a memória, eram 45 naquela época. E esse projeto foi chamado Enoque Olinga, em memória à mão da causa, e conseguiu mobilizar, várias duplas e equipes de ensino para viajarem por diferentes municípios onde não havia nenhum Bahá'í, levando a mensagem de Bahá'u'lláh, buscando encontrar as almas receptivas. Então foi uma iniciativa bastante ousada. Acredito que no Brasil todo o Espírito Santo foi o primeiro estado ou a abrir todos os municípios à fé, ou pelo menos ter tido visitas de ensino a todos os municípios. Acho que no ano seguinte, em 81, outra mobilização partindo dos jovens da comunidade de Vitória foi a Semana Bahá'í de Vitória, uma ideia que surgiu assim, faltando 3 semanas para a data que a gente queria que a Semana Bahá'í ocorresse, que era iniciando com o Nowruz, 21 de março, e a Assembleia Espiritual Local aprovou, e conseguimos uma audiência com o prefeito da cidade, também tudo milagre, tudo realmente milagre e assistência divina, e o prefeito aceitou oficializar a semana de 21 a 28 de março como a Semana Bahá'í de Vitória. E foi um período muito intenso de atividades de proclamação, exposição em vários lugares da cidade simultaneamente, palestras em escolas, realmente algo que também eu acho que nunca tinha sido feito no Brasil, Posteriormente, Paulo foi como pioneiro internacional para Portugal, especificamente para o arquipélago de Açores, e não sei os detalhes realmente do serviço dele lá, mas é claro que foi envolto em muitas provações. Então me lembro que recebi uma longa carta dele em que ele dizia: tem muitas coisas aqui que eu quero desabafar, mas não quero falar com ninguém daqui, então escolhi você para ser, ele usou a expressão, como um cano de descarga que deixa a fumaça, a sujeira passar e não se contamina. Então, para mim, aquilo foi um gesto de muita confiança em mim e, enfim, de poder acolher, as dores que ele estava vivenciando naquele momento. Depois Paulo acabou fazendo também sua formação acadêmica lá em Portugal, voltou para Vitória, então se tornou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E nesses últimos tempos, no período da pandemia, quando ele já estava ciente
da recidiva do câncer, né? Ele me procurou para ajudar, assim, em termos de consultar e tal, para a realização dos tributos, desses tributos que realmente também foram outro marco na história da fé no Brasil, uma iniciativa de Paulo, e o primeiro tributo foi em homenagem a meu pai, Razi Milani. Então a gente consultou bastante, e então ele sempre dizia, ele ficava dizendo que nas festas de 9 dias, na juventude, a gente discutia muito, porque um tinha uma ideia, outro tinha outra, e argumentava e contra-argumentava, mas nessa fase mais madura de ambos, as consultas eram muito tranquilas e muito produtivas, e foi uma lição enorme para mim ver Paulo lidando, né, com os desafios da doença, com as incertezas, mas assim, com muita fé, com muita firmeza, com muita devoção a Deus. Então é alguém que com certeza deixou uma marca no meu coração, na minha vida e na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe sua alma e ilumine e eleve para o seu reino de luz. Obrigado.
Querido Paulo Peri, que esteja em paz. Nunca vou esquecer o seu rosto iluminado e as suas palavras tão bonito. Lembrando ou relembrando as luminários pioneiros que vieram para esta terra do Brasil. Muito obrigado para ter feito estas programações que vão ser eternos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Realmente muito obrigado. Bom, acho que tá todo mundo com o coração bem quentinho aí. Queria agradecer a Jaqueline aí que fez a compilação dos vídeos, ficou muito bonito. E pedir desculpa, talvez que o tempo acabou se prolongando um pouquinho além do que eu imaginava. Mas acho justo, então, a gente passar um pouquinho do horário previsto aí para que os amigos também agora que desejarem falar, que fiquem à vontade. Vou só pedir a gentileza que os amigos sejam breves, né, para dar oportunidade para mais pessoas falarem também. Algumas pessoas eu vi que já mandaram aqui no chat para mim poderem falar, mas eu ia pedir para quem quiser falar usar a função da mãozinha, que aí eu vou vendo aqui a ordem aos poucos. Mas para começar, eu gostaria de deixar tem uma pessoa aqui que eu não sei se é o nome certo, é Nootini, e depois a filhinha, e depois a ordem das mãos. André, Oi, Luísa. é Luísa, irmã. Se eu não conseguir falar agora, depois eu acho que eu não vou ter coragem. Então você está no seu direito. Então vou começar com você. Os amigos vão entender. Se eu conseguir, né? Se eu parar, parei. O Paulo, pegando o gancho do Saed, nossa família sempre, nós somos em 8, nós éramos em 8. Então, nossa casa sempre tinha gente. O papai acolhia as pessoas que necessitavam. Então, o Paulo teve disso também. Né? Então, às vezes, a falta que ele teve de família foi completada pelo imenso leque de amigos que ele sempre teve. E o meu depoimento, né? Eu fui privilegiada por ter ele. Então, a falta que ele sentiu da família, eu não senti. Não me fale do seu medo, conheço inteira sua fantasia, e é como se fosse pouca. Porque ele sempre esteve comigo. Então, ele foi meu companheiro, meu irmão, meu amigo. Que a gente via, tudo que eu cantaria. Quando eu for embora, você cantará. Foi meu parceiro de vida. E nesse momento, a minha só emoção é gratidão por vocês terem estado, porque ele escolheu cada um de vocês. E com certeza vocês os escolheram. Então, de família, o amor, meu primeiro amor foi meu irmão. Então, ele agora estou melhor. Então, meu companheiro. Então, se eu sou uma pessoa
melhor eu devo a ele. Eu devo ter ele estado comigo, sempre ter me dado a mão. E quando eu ouço assim, as músicas, eu lembro uma vez que a gente era adolescente, eu gostava de música internacional, não entendia nada. Aí, ouvindo música, o Oswaldo Montenegro, né? E aí ele falou assim, você está prestando atenção na letra da música? Aí eu, não, né? E aí, a beleza da música brasileira. Então, uma das coisas que ele me ensinou. E agora, sim, para fechar, né? Tem que ser com a das músicas do Oswaldo. Eu até separei aqui. Isso é a cara dele, né? Meu amor, a vida passa num instante. E um instante é muito pouco para sonhar. Aí é um recadinho assim gostoso para o meu irmão. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado. Amiga, André, isso, esse pode falar. Novotny é o sobrenome do meu marido. Eu sou Cida Zeinab. Tudo bem, Cida, desculpa, porque aqui só aparece o Novotny. Pois é, Por favor, mas é querida, pode Cida. falar. Pode falar, Eu vou Cida. falar, olha, primeiro, parabéns por esse tributo maravilhoso e, por favor, continue fazendo. Tome para você a tarefa do Paulo, aquele exemplo maravilhoso. Continuem fazendo. E os amigos aí no Brasil continuem fazendo. Eu tinha levantado o dedinho antes, porque aqui já é mais que 1 hora da manhã, eu queria ter. Mas eu tenho uma tarefa que é contar uma história rapidinho, eu vou tentar fazer curto, da Júnia, lá de Belo Horizonte. A gente conheceu o Paulo em Belo Horizonte em 82. A Rosana pode me ajudar. Eu conheci o Paulo e a Rosana na mesma época. A Guite, o Feise também, a gente conheceu. Eu era do Comitê de Juventude lá em Belo Horizonte, a Júnia também. E a Júnia, ela era Bahá'í, ela ia em tudo, mas ela não tinha assinado o cartão. Ela tinha uma birra com assinar o cartão, achava que, para quê? Ela tinha o cartão, levou o cartão para casa, mas não assinou. Aí, nessa, eu não sei, eu não lembro que evento que foi, o que foi que teve lá em Belo Horizonte, que o Paulo e a Rosana e tal também estavam. E o Paulo, na reunião, falou, e aí ele conversou com a Júnia, e ele falou com ela da importância, não a importância estatística do cartão, mas a importância espiritual. O que significava, né, aquele assinar o cartão, assumir, né, a fé. Assim, eu sou o Bahá'í, e assumir essa responsabilidade também administrativa e tal. E a alegria que aquilo traria. E a Júnia, isso já tinha muito tempo que ela, assim, ela era Bahá'í, mas não tinha assinado o cartão. Então ela só não ia nas festas de 19 dias, no mais, tudo ela participava. E aí, muita gente já tinha falado com ela e tal, muita gente, todo mundo já tinha conversado com ela. Mas o Paulo foi a pessoa que tocou ela. Então, ela considerava o Paulo como um dos pais espirituais dela. Aí ela falou, ficou tocada, foi lá, pegou o cartão, trouxe, assinou e pediu para o Paulo assinar como o pai espiritual dela. Ela não pôde estar aqui hoje à noite, aí eu fiquei com a incumbência de contar a história dela e eu achei muito linda. O Paulo tinha esse dom, né, de tocar a gente fundo assim na alma, no coração. Na época que ele foi de pioneiro para Portugal, a gente chamava ele de Paulo Perim, poeta português. Aí toda vez que encontrava, Rosana deve lembrar, cadê Rosana? Rosana deve lembrar disso. A gente, né, era, pelo menos a turma, você lembra disso, Rosana? Que a gente chamava ele de Paulo Perim, poeta português. Lá em Belo Horizonte, pelo menos a turma, né, jovem, a gente sempre conversava com ela.
E aí, Paulo Perim, poeta português? Nunca falava só Paulo. Paulo Perim, poeta português. Era os 4 P's. Ele era muito querido, muito, muito. Ele é, né? Sim. Muito querido. Vai continuar sendo sempre e que nós consigamos seguir um pouquinho do exemplo dele. Agora, esses tributos que ele, essa iniciativa fantástica, maravilhosa, olha o que a Simin falou, que lá no Irã eles sempre faziam, né? Ela sempre ia nesses tributos que faziam aos amigos. Então, realmente é o caminho certo, é a coisa certa. E a Raquel falou muito, querida Raquel, saudade. Ah, Ok, Cida. a Raquel falou muito, muito, muito lindo isso, de como que esses tributos trazem alegria e são importantes para as famílias. Então, por favor, vamos continuar com os tributos. André, a gente está. Eu acho que o Paulo passou a batuta para você. E você faz muito bem. Você está fazendo, olha, esse tributo está lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Ah, não sou só eu, não. É com o apoio de muitos amigos. Pois é, a gente apoia, todo mundo apoia, Isso tal, aí. mas tem que ter um que tem a batuta. Muito A orquestra obrigado, tem que ter o Cida. maestro, viu? Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Um beijo para todos. Muita saudade de todos vocês. Muita saudade. Obrigado, Cida. Ah, Filhinha, tá por aí, filhinha? Sim, estou. Pode falar um pouquinho, filhinha, por Então, favor. desde já vou pegando aí no que a Cida falou. Você pegou a batuta, agora é com você. A bola foi passada para você. Continua com esse tributo, viu? Você é muito bom nisso, foi muito bom. Foi muito lindo. Então, eu enviei um vídeo, né? Mas a Jaqueline me informou que não foi possível, não deu para entrar, né? Para adaptar o meu vídeo. E agora o que eu tenho a falar é que, eu já falei no vídeo, agora o que eu vou falar é que o Paulo é uma pessoa muito amada mesmo, com certeza. Toda vez que eu encontrava com ele aqui, que eu moro aqui no centro de Vitória, né? Meu nome é Filhinha, para quem não me conhece, Filhinha de Vitória Espírito Santo. Então, toda vez que eu encontrava com o Paulo, ele me abraçava, me dava um beijo na cabeça e tal, tudo bom, tudo bom, sempre correndo também. E uma pessoa muito forte, né? Doente, sempre sorridente, né? Na cama do hospital, ele mandava foto pra gente, pegou Covid, tanta coisa, né? E ficou muitos anos aí, né? Na cama. E eu sempre participava das reuniões, das RDs que ele fazia, né? Nas quarta-feiras. Aí o dia que eu custava entrar, ele já mandava mensagem: ô, dona Filhinha, dona Filhinha, cadê? A reunião vai começar. Então, a gente, antes de começar, eu sempre procurava entrar antes do horário, né? Aí a gente ficava batendo papo. Aí ele batia papo com todo mundo. Aí ele olhava para mim e falava assim: pois é, aqui todo mundo envelhece, menos dona Filhinha. Eu não esqueço disso, não esqueço disso. Só a dona Filhinha que não envelhece. Aí começava a Magda, nossa querida Magda, que Vitória, é verdade, todo mundo envelhece, menos a dona Filhinha. Então, é inesquecível, Paulo. Participei também de muitos tributos, diversos, né? E sempre lindo. E agora você, meu querido, você agora na frente dos tributos. Fazer tributo para mim, viu? O Já está na lista. ritmo Muito. certamente não vai ser igual ao dele, mas que a gente vai tentar dar continuidade, a gente vai. Mas valeu, Beto. O Beto, não, eu já chamei do nome do seu pai. Vixe, chamei Tô você feliz também, uma honra. também. Nossa, Obrigado, filhinha. Obrigado, tudo de bom filhinha. para você, mano. Foi muito bom, tá? Obrigado, Obrigada. sim. Bom, de mão levantada aqui temos a Raquel, uma das amigas que até fez o vídeo, depois o Magno, depois até o Melita. Peço, por favor, só brevidade para dar oportunidade para vários falarem. Obrigado, Raquel. Na realidade, quem vai falar sou eu, Ah, né? ok. É o Hamid que vai falar, né? Então é o Boa noite, seguinte, Hamid. boa noite a todos. Eu só queria contar uma história engraçada, né? Quer dizer, para mim é engraçado, né? Porque todos os que estão aí,
grande parte das pessoas lembram. E as convenções, né, eram os momentos onde os Baha'is se encontravam no Brasil, né? E essas convenções, elas se davam, antes do Sultaniê, elas se davam em locais diversos, né? E eu conheci o Paulo num desses eventos anteriores ao Sultaniê, tá? E coincidentemente, a fotografia que passou aí naquela apresentação aí, quando ele era bem jovem, provavelmente ele era membro de comitês e de jovens na época lá, porque o Paulo é bem mais novo do que eu, né? Mas a gente se encontrou e bateu papo numa dessas convenções no grupo de jovens, porque eu, apesar de ter uma diferença de idade aí com ele, mas eu sempre andava com os jovens, porque eu me considerava um jovem, né? E daí, depois disso, eu nunca mais vi o Paulo, nunca mais eu tive um contato com o Paulo. Só que eu conhecia ele só como Paulo. Eu não sabia que o nome dele era Paulo Perim Castelar. Aí eu fui ter contato com o Paulo novamente através dos tributos, tá? Não sabendo que ele era aquela pessoa que eu tinha conhecido talvez uns 30, 40 anos antes, numa das convenções, e que a gente bateu um papo legal na época lá. E daí, quando ele mostrou a fotografia dele, eu falei, seu filho da mãe, você então é esse cara aí? Né? Porque ele veio aqui em casa, ele veio aqui, ficou um dia inteiro conosco, né? Porque a gente batia papo também pelo WhatsApp, né? Só que eu não sabia que ele era aquela pessoa, né? E quando ele veio aqui, aí a gente começou a conversar, e daí falei, Paulo, como é que você era quando você era novo, né? Porque, pô, você disse que você é Bahá'í desde a época dos 15 anos de idade. Falei, cara, eu devo ter te conhecido. Aí ele me mostrou a foto. Falei, cara, você é esse que é o Paulo? Aí a gente se abraçou e tal. Foi muito legal, era isso que eu queria falar. Bacana, Obrigado. muito bacana. Obrigado pela história, muito boa. Antes de passar para o Magno, depois para a Thelma, eu ia pedir para Dona Guite, me perdoe, eu esqueci que você pediu para fazer oração, e então eu gostaria que você fizesse a oração de encerramento depois da última fala, pode ser? Depois do Magno e da Thelmelita. Vai ser ótimo, muito obrigado. Desculpa mais uma vez. Então, na verdade, eu Magno, mas tem uma galera ali, a família Carreiro, então pode falar aí, não sei quem vai falar. Olha, em meio à pandemia, que é o Zé Carlos, Regina e Magno, os pais do Magno. E a gente Magno mora aqui pertinho de onde Paulo estava no último endereço, terreno dele, aqui pertinho, na mesma rua. E eu estava morando lá no interior, e desde que ele ingressou na fé, eu também já estava lá, aí, aqui em Vitória. A gente foi sempre muito unidos, como ele era com todo mundo. Bom, eu vim lá da roça para aqui, em meio à pandemia, e participei dos tributos de alguns deles aqui com ele. E ele me chamou, marcamos um dia de máscara e tudo, em meio mesmo da pandemia, aqui na casa dele. Ele fez um almoço para nós, para ele e para mim, com máscara. Depois almoçamos naturalmente sem máscara, aí cantamos muito, mais de 1 hora de músicas. E ele cantamos bossa nova, umas canções barrais e tal. E pensamos aqui, podemos homenageá-lo com uma música que ele cantou junto com a gente. Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Vem cá. Não posso, não. A minha tristeza dedica ele, sei que não você
Prece, ele me regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que não há beleza, é só tristeza e melancolia, e não sabe, não sabe, não sabe. Mas se ele voltar e coisa linda, e coisa louca, os amigos peixinhos badada no mar, do que peixinhos que darei na sua boca. Os meus braços, os abraços, são que 100 milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem fim. Acabar esse negócio de você que assim. Vamos deixar esse negócio de você. Vamos deixar esse negócio de você. Ei, Paulo, um beijo e um abraço de muita alegria. Vou falar rapidinho para não aumentar mais. Eu conheço o Paulo desde jovem, desde antes de me casar. Depois me casei, fui embora para o Pará, tive vários filhos, voltei para Vitória. E aí a gente queria peregrinar, mas a gente não tinha o dinheiro da passagem. Era caro. E uma parte que ninguém falou é que o Paulo era muito generoso. O Paulo nos deu as milhagens dele para pagarmos nossas passagens, minha e de Zé Carlos, na nossa primeira peregrinação, e depois fizemos outra, mas nessa primeira, estávamos sem condições, ele nos deu as milhagens para a gente ir peregrinar. Então, Deus abençoe sua alma e cuide do seu progresso espiritual. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Lindas palavras. Thelmelita, querida. Boa noite a todos. A gente fica emocionado, né, de estar aqui fazendo essa homenagem tão linda que vocês... André, meus parabéns. E Paulo fazendo a gente rever amigos, pessoas que há muitos anos a gente não via, como a Cida, pessoal lá de Belo Horizonte, de São Paulo. E é sempre bom lembrar uma alma pura e boa como a de Paulo. Quando eu fui pioneira, em 1972, 74, para Valadares, era uma pessoa que não deixava de me visitar, era Paulo. Eu era jovem, mas eu era muito tímida. Fui como pioneira, mas era muito tímida. E ele ia para lá e me incentivava. Não, vamos sair, vamos ensinar. Me levava nas rádios, coisa que eu nunca tive coragem de falar, nem para as pessoas. Ele me levava para as rádios para falar na rádio sobre a fé barroca. Era um irmão, um amigo carinhoso. E quando eu fiz 50 anos, ele me deu de presente uma festa na casa dele, que foi uma coisa assim linda. Convidou meus amigos, os Barrais, todo mundo que está aqui foi, lembra. E era uma pessoa, um irmão. Tem muito carinho pelo filho dele. E a alma dele vai continuar sendo elevada sempre. Tanto agora quanto antes, né? É só isso que eu queria dizer do meu querido irmão e amigo. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Thelmelita. O querido Murilo gostaria de falar também, Murilo? E aí depois a gente segue para a nossa oração de encerramento. Obrigado. Vai ser curtinho.
Acho que em vários depoimentos assim que a gente viu, ficou muito claro essa amizade do Paulo. Assim, ele realmente era um grande companheiro. E eu tive a oportunidade de conviver mais com o Paulo, assim, realmente nos últimos anos, por mais de saber da existência, né? E conhecer ele há vários anos, tendo nascido aqui na comunidade Barra de Vitória. Mas foi apesar das debilidades, assim, foram momentos muito intensivos, assim, de realmente estar em contato constante com o Paulo e conseguir sentir toda essa vontade de servir e energia que ele tinha, apesar das circunstâncias. E teve um episódio, acho que a gente estava indo para Linhares, e aí são 2, 3 horas, né, de carro, de viagem, assim, e aí a gente teve a oportunidade de ter várias conversas, e uma que eu me lembrei aqui e queria comentar com vocês, me lembrou muito a história do Anis, né, que os Barrais conhecem, que era um jovem que foi martirizado junto com Bab, e que nesse momento onde ele estava entregando sua vida realmente, né, ele se perguntava se o Bab e a Deus, né, se estavam satisfeitos e contentes com ele. E aí eu lembro que em um desses momentos, assim, de conversa com o Paulo, eu não vou lembrar detalhes, assim, de quem estava junto com a gente, mas dele trazer o questionamento, assim, porque tem uma das orações barrais, a oração obrigatória longa, ela tem várias posições, assim, né? Tem várias orientações para a gente fazer enquanto recita a oração. E pela debilidade da doença, tinha alguns posicionamentos, né? De curvar a testa ao chão e algumas posições que ele tinha dificuldade de fazer. E aí ele ficava considerando, assim, se seria aceita a oração mesmo assim, né? Mesmo sem fazer sem seguir essas orientações da oração. E aí não vou entrar no mérito disso ou não, mas que me tocou muito, de eu achar muito bonito, assim, de realmente ele estar nesse momento da vida se entregando tanto numa viagem de pioneirismo como ajudante da MCA, assim, e já a cargo de outras diversas funções que eu aprendi muito também, incluindo nos tributos, assim, que eu tive a chance de participar e contribuir de perto. Então, de ver essa mesma postura, assim, sabe, de um cara que está entregando muito mais do que eu considero que eu estava, assim, de que muitas outras pessoas também que até poderiam se doar mais, e ainda assim está considerando se uma oração seria aceita, assim, se estavam satisfeitos com ele. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, porque foi realmente muito bonito, assim, muito tocante, eu lembrei desse momento agora. Muito bacana, Murilo. Obrigado. Muito obrigado. Os amigos também têm alguns deixando lindos textos aí no chat, então convido quem quiser ler depois. É tão bonito quanto uma fala. André, Bom, oi, mãe. eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Ok. Posso? Toda quarta-feira o Paulo realizava aquelas reuniões devocionais, né? Tá me ouvindo? Sim, sim. Ele realizava aquelas RDs online. E aí, então, eu comecei a participar. E aí ele começou a colocar sempre assim, a primeira oração que se fazia era a Epístola de Visitação de Abdu'l-Bahá. Por isso que eu escolhi essa aí para ser feita hoje. E a segunda, ele sempre falava que era para o Beto. As RDs de quarta-feira sempre contemplava alguma família, assim, de alguém que ele fez o tributo, e ele convidava a família. Mas a segunda oração, sempre ele falava, é a oração para o Beto, que é aquela, ó tu que estás te envolvendo a Deus. E aí ele pedia para mim fazer. E também tinha, em algum momento, que ele falava assim, de alguém que quisesse compartilhar alguma história, histórias da fé, né? E aí ele começou, um dia ele entrou em contato comigo e pediu se eu poderia pegar algumas histórias sobre dificuldades, né, de provações, e
para mim poder contar. Aí, então, eu percebi que aquele momento que ele falava lá, que a oração era para o Beto, ó, tu que estás te envolvendo a Deus, na verdade, eu que fazia a oração, aquela oração era para mim. E quando ele pediu para mim selecionar as várias histórias, e eu procurei, depois eu comentei com ele, ele falou assim, Paulo, e aquelas histórias, né, que você pediu, eu procurei algumas e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, na verdade, você não queria que eu contasse a história, você queria que eu procurasse a história, porque a história seria para mim, pelo meu momento de dificuldade, né? Aí ele balançou a cabeça, sorriu e falou assim, você é uma menina esperta. Né? Que era, na verdade, era para mim, era a maneira dele de me ajudar a passar por aqueles momentos difíceis. Então, Inteligente era isso ele, que né? eu queria compartilhar. Ô, André, Não, uma última obrigado. coisa. Você disse que está Rapidinho. gravando. Isso, eu Você tô disse que está gravando. gravando. Põe o link. Onde é que a gente depois pode A gente rever? vai depois colocar no YouTube. E aí depois os amigos vão poder assistir quando quiser. Mas no YouTube aonde? A gente vai fazer um link e vai distribuir para vocês. Ah, tá bom. Então. Tá bom? Vai chegar Põe em no você. Amigos Barrais do Brasil, sei lá. Isso, exato. E- Beleza. Porque eu tenho que mandar para a Júnia. Pode deixar. Eu vi que a Cristina levantou a mãozinha. Depois da Cristina, vou encerrar as inscrições de fala para a gente fazer a oração de encerramento. Mas quem quiser deixar alguma palavra, use o chat aqui. Depois a gente vai pegar também todos esses textos aqui e deixar registrado bonitinho e presentear para a família. Então, Cris, depois oração de encerramento com a dona Guite. Cada um aqui falou um pouco do Paulo, ou muito do Paulo, porque são tantas qualidades que aqui não cabem. Eu tenho uma imensa gratidão pelo Paulo. Ele era uma pessoa muito boa. Ele tinha aquele desejo de ensinar, ele tinha o desejo de fazer o bem. E em qualquer momento que a gente precisasse dele, independente de tantas obrigações que ele tinha ou da condição de saúde dele, ele estava sempre pronto a ajudar. Então, em alguns momentos difíceis, que eu pedi o apoio dele para uma conversa, ele estava sempre disponível. Vem aqui. Então, eu fui até a casa dele. Eu precisava muito de conversar. Mais do que o Paulo psicólogo, e o Paulo era o Paulo amigo, o Paulo Barrai, o Paulo com tanto amor para dar. Então, eu quero só registrar aqui minha gratidão. E também a você, André, por ter proporcionado isso, juntar tantos amigos aqui. Boa noite a todos. A Jaque também. E a todos. E a vários amigos. Muito bom, obrigado, gente. Dona Guite, poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Tá no mudo, Dona Guite. Boa noite, Aí. queridos amigos. Eu não ia falar, mas durante essa cerimônia eu constatei uma coisa que me deu imensa alegria e também muita devoção e muita gratidão. É que me dei conta de que tanto Paulo como a turma jovem que veio com ele, e nós vimos alguns aqui na reunião, a Rosana, a Ludiar, a Thelma depois e outros, esses amigos já fazem quase, não sei se não faz 50, já deve estar fazendo 50, porque conheceram a fé no início dos anos 70 e agora, em 2023, já tem quase 50 anos da comunidade. Então, vocês sabem que depois do reconhecimento do manifestante de Deus, o que Bahá'u'lláh pede é firmeza e constância. E esses amigos, inclusive Paulo, conseguiram isso, serem firmes na sua fé e constantes no seu serviço. Então, por mais esta graça, eu quero agradecer a Bahá'u'lláh e dar os parabéns aos organizadores desta cerimônia.
Glória a ti, ó Senhor meu Deus. Não rebaixes a criatura que exaltaste através do poder da tua soberania eterna, nem removas para longe de ti aquele que fizeste entrar no tabernáculo da tua eternidade. Irias tu expulsar, ó meu Deus, o ser que amparaste com tua proteção e afastar de ti, ó meu desejo, aquele para o qual foste um refúgio? Podes tu humilhar a quem elevaste, ou esquecer aquele a quem deste o poder de se lembrar de ti? Glorificado, imensamente glorificado és tu. És aquele que sempre foi o rei da criação inteira, és o primeiro impulsor, e haverás de permanecer para sempre o Senhor de todas as coisas criadas, o que as reges. Glorificado és, ó meu Deus, se tu deixares de ser misericordioso para com teus servos, quem então haverá de lhes mostrar misericórdia? E se tu recusares socorrer teus bem-amados, quem poderá socorrê-los? Glorificado, imensuravelmente glorificado és tu, és adorado em tua verdade, e a ti nós todos veramente adoramos. E estás manifesto em tua justiça, e a ti nós todos veramente damos testemunho. És de verdade amado em tua graça. Não há outro Deus além de ti. O amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Baha'u'llah. Bom, muito obrigado, Dona Guite, pela oração. Bom, então chegamos ao fim desse nosso tributo. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, agradecer aos amigos que mandaram vídeos, aos amigos que falaram, aos amigos que escreveram e a todos, certamente tem amigos que não puderam estar aqui presente hoje, mas que deram sua contribuição. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a todos. Muito obrigado de coração. Acho que nosso querido amigo Paulo está feliz, está vibrando junto com a gente aqui, daquele jeito dele. E as almas também, que estão com ele no momento. Então, bom, gostaria de passar a palavra mais uma vez, última vez, para a família, caso desejam falar algumas palavras finais e encerramento. A gente já estendeu bastante, né? Só agradecer a todo mundo e papai com certeza se sentiu muito amado por todos nós durante a vida e agora na vida eterna também, né? Então, obrigado pela presença de todo mundo e eu sei que ele está no coração de todo mundo aqui. Grande beijo. É isso, só agradecer mesmo a todo mundo por essa homenagem, por toda a história, por terem sido a família do meu pai em vários momentos aí. E é isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Cirus, Saed, a Ângela, Luísa, todos os familiares, todos os amigos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, Parabéns. tchau. Parabéns. Boa noite. Allah,